A final da Copa do Brasil trouxe um resultado amargo em campo para o Vasco. Isso é um fato. Mas, fora das quatro linhas, o clube alcançou uma vitória silenciosa, uma vitória estratégica. É exatamente sobre essa outra conquista, a financeira, que vamos falar em detalhes agora. Presta atenção nesse número, porque ele é o ponto central de tudo. R$ 57.109.500. É claro que não é o troféu, mas é a premiação total que o Vasco conseguiu ao longo da campanha. Pensa bem, é um tesouro, um verdadeiro tesouro para as finanças do clube. É isso. Um vice-campeonato que, no fim das contas, foi milionário. O que aconteceu foi que a campanha se tornou um verdadeiro triunfo financeiro. Uma injeção de capital com impacto gigantesco, que tem o poder de fato, redesenhar o futuro próximo do clube. Ok, mas o que é essa tal de premiação total? De onde vem esse dinheiro todo? Simples, é a soma de tudo que o clube ganhou fase por fase. E olha, isso aqui não é só um bônus, um prêmio extra. Pelo contrário, é um ativo estratégico, é um reforço de caixa que é fundamental para o planejamento do Vasco. E para a gente ter uma ideia do tamanho do que estava em jogo na final, olha só esses números. O Vasco já tinha garantido mais de 24 milhões só por chegar até ali, mas só o prêmio pelo vice, sozinho, valia mais de 33 milhões. Isso dá uma dimensão do peso financeiro que aquele jogo único carregava. Mas é claro que esse dinheiro todo não caiu do céu. Ele foi construído, jogo a jogo, numa campanha que foi de pura superação. Então, vamos fazer o seguinte, vamos relembrar essa trajetória, o caminho de garra e emoção que levou o Vasco não só à final, mas também a esse resultado financeiro tão expressivo. A jornada começou lá atrás, contra a União Rondonópolis e o Nova Iguaçu. A partir daí, a coisa foi ficando mais séria, a dificuldade só aumentou. Operário PR, depois o CSA, e aí nas fases mais quentes da competição vieram dois clássicos, dois jogos de altíssima tensão contra Botafogo e Fluminense. Foi uma campanha que, sem dúvida, testou os limites do time em cada etapa. E se tem uma coisa que marcou essa campanha, foi a força emocional do time. Pensa bem, o time passou pelo Operário PR nos pênaltis, e não parou por aí. Repetiu a dose nos pênaltis nos dois clássicos contra Botafogo e Fluminense. Foram classificações que não foram decididas só na bola, no talento, mas principalmente na cabeça, na resiliência psicológica de todo o elenco. Certo, agora vamos olhar para a anatomia financeira dessa campanha. Como é que esse prêmio milionário foi construído etapa por etapa? É o que a gente vai ver agora, essa escalada de valores ao longo do campeonato. A progressão aqui é bem clara, né? Começa com valores ali na casa de 1,5 milhão, 1,8 milhão e vai crescendo gradualmente. Mas o grande salto, o salto exponencial mesmo, acontece lá na frente, nas fases decisivas. Quase 10 milhões só pela semifinal. E claro, os 33 milhões pelo vice. Isso aqui é um desenho perfeito de como o desempenho em campo se transformou diretamente num ganho financeiro gigante. E aí tudo isso levou à grande final. A chamada Batalha do Maracanã, um jogo contra o Corinthians que foi, de verdade, equilibrado do começo ao fim. Decidido ali nos mínimos detalhes. Bom, o primeiro jogo, lá na Neoquímica Arena, foi aquele empate tenso, 0-0. Esse resultado fez o quê? Jogou toda a pressão, toda a decisão para o jogo de volta no Maracanã, que estaria, claro, lotado. E no jogo decisivo, quem saiu na frente foi o Corinthians. Gol do Yuri Alberto. Isso, claro, botou uma pressão imediata no time do Vasco. Mas a resposta do Vasco, olha, não demorou. Foi praticamente imediata. Nuno Moreira foi lá e empatou o jogo, ainda no primeiro tempo. Ali o time mostrou seu espírito competitivo, reequilibrou a parada e levou o empate para o intervalo. Veio o segundo tempo e, com ele, o gol que decidiu a final. Memphis marcou para o Corinthians, fechou o placar em 2-1 e selou o título da Copa do Brasil para a equipe paulista. Então, apesar da derrota doída em campo, o que fica é um legado. A campanha deixa um legado importante para o Vasco. Um legado financeiro, como a gente viu, mas também moral, que com certeza fortalece o clube para os desafios que vêm pela frente. E o ponto central de tudo, o resumo da ópera, está nessa frase. Apesar do vice, o Vasco deixa a Copa do Brasil fortalecido. Fortalecido financeiramente, com essa injeção de capital que é vital, e fortalecido moralmente, por uma campanha que foi, sem dúvida nenhuma, de grande destaque. E a gente encerra com uma pergunta que fica para o futuro. Com mais de 57 milhões de reais em caixa, a grande questão agora é: como é que esse capital vai ser usado?
como ele vai impulsionar o Vasco não só dentro de campo, mas também fora dele, já na próxima temporada.